Olá, nós somos a Inês, o Emanuel, o Gonçalo Monteiro e o Gonçalo Oliveira e somos alunos do primeiro ano de Engenharia Mecânica. E neste pequeno vídeo vamos falar um pouco sobre as impressoras 3D e como elas vão afetar a nossa sociedade daqui a 10 anos. Então, a impressão 3D surgiu em 1984 e a primeira impressão 3D funcionava a vapor e foi inventada por Chuck Hull, um engenheiro físico norte-americano do estado da Califórnia, utilizando a estereolitografia, que é uma tecnologia precursora da impressão 3D. Poucos anos depois, ele fundou a 3D Systems Corp e patenteando a sua criação e diversas formas de impressão, bem como iniciando a comercialização desta tecnologia. O sucesso foi tanto que a empresa permanece uma das líderes no segmento até hoje. Inicialmente, a impressão era feita em materiais plásticos e o processo tradicional levava de 6 a 8 semanas e as peças ainda precisavam de ser refeitas diversas vezes devido a problemas de manufatura. Agora que já contámos um pouco da história da impressora 3D, a pergunta que vos deve estar a surgir nas vossas cabeças é como elas funcionam. Mas não se preocupem, que passamos já a explicar. A impressão 3D, ou Fused Deposition Modeling, modelagem por fusão e depósito, funciona basicamente através da adição de camadas sobrepostas. Os objetos são impressos camada por camada até ser moldado a forma final. Para se criar um objeto a ser impresso em 3D, ele deve ser desenvolvido em um computador. Após criar um modelo tridimensional, é necessário inseri-lo no software da impressora. O criador ainda deve definir as dimensões da imagem. O software de impressão irá compilar todos os dados e sistematizar em várias camadas. Em seguida, inicia-se a impressão. Nesta etapa, o injetor de matéria esquenta e suga um filete de plástico que está na bobina. Na medida que o material derrete, ele é injetado em uma base que se movimenta em dois eixos e cria as camadas. O processo então é feito camada por camada. Desta forma, quando uma fica pronta, outra se inicia até que o objeto fique totalmente pronto. Agora que já explicamos um pouco sobre o funcionamento da impressora 3D, devemos ainda dizer que a impressão 3D é uma nova forma de pensar o projeto mecânico e uma nova forma de o produzir. Por isso mesmo trouxe um enorme impacto na indústria atual e pensamos ainda que trará um enorme impacto nas sociedades futuras, uma vez que é uma tecnologia que evolui muito rapidamente. Atualmente, alguns dos benefícios da impressão 3D são, por exemplo, testes mais rápidos e económicos. Os projetos podem ser impressos e testados mais rapidamente e facilmente, o que permite às empresas personalizar ainda as suas próprias ferramentas, atendendo às suas necessidades específicas. Muitas vezes, as representações de projetos em 2D não são suficientes para transmitir conceitos mais complexos. A impressão 3D permite que as ideias sejam visualizadas em 3 dimensões e exploradas em maior profundidade. A impressão 3D pode ser usada para criar membros protéticos, ferramentas para odontologia, guias cirúrgicos e muito mais. E tal como já referimos antes, acreditamos que a impressão 3D terá um impacto ainda maior no futuro. E por isso mesmo, vamos falar de algumas das previsões para a impressão 3D no futuro. Alguns dos progressos mais importantes podem estar no setor da saúde, por exemplo. As próteses provavelmente vão se tornar ainda mais viáveis mecanicamente, sem mencionar que ainda vão ser mais atraentes esteticamente. E a bioimpressão também deve decolar em breve, com cientistas usando impressoras 3D para criar órgãos e outros tecidos humanos. Em relação ao setor da construção, prevemos que nos próximos anos as empresas de engenharia e construção adotarão a impressão 3D em grande escala. A capacidade das empresas de construção de imprimirem as casas rapidamente do zero, então, poderá ser uma virada do jogo e, além disso, acessórios e artigos de decoração personalizados para impressão 3D podem ser uma opção. Muitos não sabem, mas pensamos ainda que a impressão 3D afetará o meio ambiente no futuro, visto que a sustentabilidade e a consciência ecológica estão se tornando cada vez mais importantes. A KLM, Royal Dutch Airlines, por exemplo, usa plástico reciclado para criar peças funcionais para uso em engenharia e manutenção. Outras organizações estão imprimindo corais artificiais para restaurar alguns dos recifes do mundo. Acreditamos ainda que o futuro da impressão 3D passa pela indústria automóvel, uma vez que estas empresas procuram criar peças que se comportam como borracha, para além de que eles também usam a impressão 3D para criar rapidamente as suas ferramentas necessárias para trabalhos específicos.
Antes de terminarmos o nosso pequeno vídeo, vamos ainda falar sobre algumas curiosidades sobre a impressão 3D. Caso não saibam, a impressão 3D é mais antiga que a internet. A impressão 3D está sendo lançada no espaço. A impressão 3D está nos filmes que você assiste. A impressão 3D está sendo usada para a educação e muitas joias são feitas a partir de protótipos impressos a partir da impressão em 3D. Com este vídeo, pensamos que deu para perceber o enorme progresso que a adoção da impressão 3D tomou nos últimos anos em todo o mundo. Uma coisa é facto: o quanto antes a impressão 3D for implementada, mais rápido o consumidor irá notar o seu efeito positivo. Com isto, gostava de agradecer ao nosso tutor, o professor Carlos Relvas. Obrigado.